Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e com você. É muito bom tê-lo conosco hoje. Como a maioria de vocês já sabe, estamos estudando Daniel. E o capítulo 11 de Daniel, vou pedir para o painel aqui me ajudar daqui a pouco. Mas é tão preciso, os detalhes históricos são tão precisos que aconteceram em certas partes do mundo naquela época, quem eles eram, o que fizeram e por aí vai. E alguns dizem que Daniel não escreveu isso, que ele escreveu, mas que foi depois que já tinha acontecido. E não é verdade. Mas não tem como, porque quando essas coisas aconteceram, ele já tinha falecido há muito tempo. Mas, senhores, vamos começar com o versículo 14, por favor, aqui no capítulo 11 do livro de Daniel. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, e homens roubadores dentre o seu povo se levantarão para confirmar a profecia, mas eles cairão. A primeira frase está falando de Antíoco o Grande e Filipe da Macedônia, se unindo para conquistar o Egito. Ele venceu, mas Roma apareceu e forçou ele a entregar sua conquista. Os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão. Fala dos judeus que pensaram que, ajudando Antíoco, iam fazer com que as profecias se cumprissem e trariam liberdade para Judá. Mas eles acabaram perecendo nas mãos dos egípcios, cumprindo a profecia, e eles cairão. E por que você acha que o Senhor, senhores, queria que esse material fosse colocado segundo as profecias de Daniel? Como vemos aqui, pense nisso. Enquanto vai especificando certos generais, cidades e áreas, por isso muitos dizem que Daniel não escreveu, porque é preciso demais, mas ele escreveu sim, e o Espírito de Deus pôde dar o que ele queria que fosse dito. Por que vocês acham que o Senhor queria isso? Algo que realmente chego a dizer que teve muito a ver com os judeus, com Israel. Mas de outra maneira também não tinha muito a ver. O que vocês acham que foi a razão? Deus tem uma razão por tudo que ele faz. Ele nunca faz nada por acaso e por aí vai. Ele sempre tem um propósito nas coisas que ele faz. Se nós não entendemos, simplesmente nós não entendemos. Mas o que diz aqui está feito e é verdade. Durante esse tempo futuro, ao qual Daniel está se referindo, não haverá voz do profeta. Nós vemos depois de Malaquias até o tempo... Só um instante, John. Todos esses acontecimentos foram 300 ou 400 anos antes de Cristo. Certo. E Daniel morreu antes desse tempo. Perdão pela interrupção. O que você está dizendo é correto. É o período intertestamentário entre Malaquias, o último profeta registrado no cano do Antigo Testamento, até o tempo quando o Evangelho de Mateus foi apresentado. Naquele tempo, não houve voz do Senhor. Eu acho que a história detalhada foi um guia para os judeus durante aquela estação. Infelizmente, eles não prestaram atenção a isso. Como veremos nos próximos versículos, até o final do capítulo, uma história muito detalhada, ou deveria dizer, uma previsão da história de eventos que aconteceriam com respeito ao povo judeu, ao surgimento dos Macabeus e a sua revolta que durou 103 anos, a sua família e como isso levou até o tempo de Roma. Deus estava mostrando antecipadamente o que os judeus poderiam esperar. Era como se ele estivesse mostrando um pouquinho da história. E eu creio, pois não havia voz do Senhor naquele período, com o Senhor falando com o povo para mostrar a veracidade e o poder da sua palavra. Se eles tivessem lido e aceitado, eles teriam entendido as coisas que estavam acontecendo. Eu acho que você está mais certo do que imagina. Não houve profeta desde o tempo de Malaquias até o tempo de João Batista, em um período de mais ou menos 400 anos.
É muito tempo. Sim, é. E Israel não ouviu voz de profeta algum até que João Batista aparecesse e, de certa maneira, começasse a profetizar. E ele foi um grande profeta, na verdade, o maior de todos, porque ele introduziu Jesus. E acho que você está correto quando disse que foi para ajudar Israel a continuar avançando, pois eles não tinham a voz do profeta. E a pergunta que eu tenho é, por que não havia voz de profeta durante aqueles 400 anos? Por quê, vocês acham? Uma das coisas que nós precisamos olhar é o Estado de Israel. E nós vamos supor aqui, mas Israel quebrou a aliança. Naquele período de 400 anos, a aliança estava quebrada, foi quebrada. Sim, Eles estavam e divorciados. foi permitido a eles retornar à terra, mas os profetas são conhecidos por executores da aliança. Eles reforçam e executam a aliança estabelecida entre Deus e o seu povo. E se eles saíssem da aliança, então Deus lidaria com eles por meio da voz do profeta. E durante o exílio, o Espírito Santo se esvaiu do templo. E eu acho que foi nesse período de tempo que a aliança na mente de Deus foi quebrada. E por isso você não precisa de uma voz profética, você não precisa de um executor da aliança se não existe mais uma aliança. O que nós estamos procurando então é pelo estabelecimento da nova aliança, descrita por Jeremias no capítulo 31. Então, potencialmente, e novamente, uma suposição da minha parte, talvez o silêncio estava lá como resultado do fato de que a aliança não era mais o foco de Deus, e sim a vinda de Cristo. Então, se puderem, responda o seguinte para mim. A voz do profeta está sendo ouvida hoje em dia na igreja? Eu acho que a voz do profeta tem sido falada, irmão Swagger, mas se tem sido ouvida ou não, eu não sei se as pessoas estão escutando, se elas têm ouvidos para ouvir, mas nós sabemos que Deus chama profetas na nova aliança também. Verdade, isso. Mas Ouvi você pregar hoje, primeiro apóstolos e depois profetas, por aí vai. isso. Então, eles estão em atividade hoje, mas se as pessoas estão ouvindo, se elas têm ouvidos para ouvir, isso é outra E o questão. profeta continua a ser um A executor da nova aliança, mas ele estaria executando a nova aliança. Então, Isso. quantos homens estão pregando a nova aliança? Certo. Só um instante, Dr. Gray. Como assim quantos estão pregando a nova aliança? Bem, se você está procurando pelos profetas, eles seriam pessoas que estão reforçando a necessidade do povo de Deus em seguir a nova aliança do jeito que ela foi E você colocada. está dizendo que não está acontecendo? Bem, eu concordo com Dave. Eu acho que ela está sendo proclamada em certo nível. Eu acho que Deus sempre terá essa voz. Se a igreja está ou não está ouvindo, ou se eles têm uma plataforma pela qual eles podem ser ouvidos, essa é a verdadeira questão. Eu não acho que Deus alguma vez tenha ficado em silêncio sobre a direção que ele está indo. Eu acho que ele sempre irá nos dizer aonde ele está indo. Se a voz do profeta estivesse sendo ouvida hoje, sendo falada hoje em dia, o que ela estaria falando? Ela estaria dizendo sobre a mensagem da cruz. Certo. Porque essa é a nova aliança. E um executor da aliança reforça a aliança que lhe foi dada. Ele vem ao povo de Deus e nos guia de volta ao caminho da aliança, ou então nos lembra o que é a aliança, qual é o nosso papel, qual é a nossa parte, as nossas responsabilidades, o que Deus disponibilizou. Esse é o papel do profeta. Ele é um pregador da justiça e de vez em quando ele pode prever o futuro, verdade, mas esse é nunca mesmo. foi o seu papel principal e não é o seu papel principal hoje. Nós temos escolas por toda a América chamadas escolas do profeta, onde as pessoas são ensinadas Na a carne. profetizar e a prever o futuro. E essa não é a função do profeta de forma alguma, não do jeito que eu vejo nas Escrituras. De novo, um profeta poderia e às vezes ele irá
nos dizer o que está por vir, o que vai acontecer, algo que não podemos ver, mas o seu trabalho principal é chamar o povo para o Evangelho. Verdade, Dr. Gray. Os profetas do Velho Testamento, quase todos eles, não todos eles, mas muitos deles, falaram sobre o futuro, eventos que estavam por vir, como nós estamos vendo em Daniel. No ano passado, um pastor, no Kentucky, disse: o Senhor deu a ele um sonho, uma visão sobre as eleições. Você se lembra? Ele profetizou e ele deu todos os detalhes daquilo que ele viu. E ele estava certo sobre algumas coisas, particularmente sobre a situação que algumas coisas que aconteceram em janeiro, 8 de janeiro, se não me engano, desse ano. Mas ele errou sobre quem foi eleito presidente. Não, deixa eu interferir aqui. Não, perdão, é uma interferência mesmo, não é? Mas ainda existe uma possibilidade dessa eleição acontecer. Bem, poderia, mas ele disse, se você se lembra das eleições, ele disse que iria acontecer, ele seria eleito naquele dia, em novembro. E ele disse que ele viu os militares uniformizados, os russos e os chineses, nas ruas, ocupando as nossas cidades. Não acredito que veio do Senhor. Não, não foi. Bem, sobre a confusão das eleições, com certeza, não há dúvida sobre isso. Houve uma grande confusão e provavelmente foi fraudada. Pessoalmente, eu acredito que tenha sido. Mas o meu ponto aqui é, algum tempo depois, eu vi um outro homem e eu ouvi aquilo por 30 ou 40 minutos e foi algo poderoso. Eu senti a presença de Deus naquilo. Mas ele também disse que o presidente Trump seria eleito naquelas eleições. E, obviamente, pelo que parece, ele não foi eleito. Mas o meu ponto aqui é, de volta à sua pergunta, se as pessoas hoje estão recebendo a palavra profética, eu acredito que sim. Eu também acredito que algumas pessoas de Deus cometem erros na tentativa de interpretar o que Deus está dizendo. Talvez elas não dizem que estão tentando, mas de qualquer forma, eu acredito que nós temos nesse mundo hoje pessoas ungidas por Deus falando profeticamente. Mas você sabia, e eu acho que você sabe, que às vezes profecias, elas acontecem depois de muitos anos. Eu preciso ser lembrado disso. Nós tendemos a interpretar no nosso modo de pensar particular, seja nesse ano ou próximo ano. Porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão cheios de profecias. Me deixe dar um exemplo. Anos atrás, Dave Wilkerson, você o conheceu muito bem, e eu conheci ele um pouco. Ele veio até Dallas e profetizou. Eu acho que ele estava falando em um grande congresso lá, e ele profetizou que os homossexuais estariam marchando pelas ruas dos Estados Unidos. E ele colocou ali diversas coisas pecaminosas que iriam acontecer. E isso foi nos anos 80. Eu era um jovem pregador. Bem, não tão jovem, eu tinha 30 e poucos nos anos 80. E eu tentava me manter antenado de todas as coisas. Então eu estudava muito, ouvia muito, orava muito, mas eu rejeitei aquilo. Quando eu ouvi, eu não ouvi pessoalmente, alguém me emprestou a fita e eu ouvi aquilo e eu disse, irmão Wilkerson, ele errou agora. Ele estava certo. Ele errou. E adivinhe, ele não Verdade. errou. Dentro de 10 anos, Foi aconteceu. mesmo. O que você está dizendo, irmão Swagger, é que muitas vezes o profeta, a sua profecia, ele não sabe exatamente quando vai acontecer. Às vezes essas profecias demoram até 100 anos para se cumprir. Sim, absolutamente. Isso no Antigo Testamento. Nós vimos em Daniel Verdade, aqui. é mesmo. Muito bem, versículo 15, por favor. Virá, pois, o rei do norte, levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir.
nem o seu povo escolhido, nem haverá força que possa resistir. O Egito seria derrotado pelo rei do norte, ou seja, a Síria. Uma das razões pelas quais acho que o Senhor nos deu isso é porque esses termos rei do norte, do sul e por aí vai, eles representam ou dão informações sobre de onde virá o anticristo, como vamos estudar daqui a pouco. E isso vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre de onde ele virá, que acredito que a Bíblia ensina que será a Síria. E ele vai ser um judeu da Síria, eu acredito. Pode continuar, Lauren, por favor. E o que virá contra ele fará segundo a sua própria vontade. Nem haverá quem possa resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, a qual por sua mão será consumida. E estará na terra gloriosa se refere à Judéia e os judeus que vão tentar ajudar Antíoco Grande a vencer Ptolomeu, como venceu. E mesmo os judeus tendo um grande favor, a dependência de Israel não estava no Senhor, mas sim no homem. Consequentemente, a Judéia foi reduzida à pobreza através de longas guerras, cumprindo a frase, por sua mão se fará destruição. A culpa sempre foi de Israel, não dependendo do Senhor, mas sim da força do braço humano. Essa era a maior dificuldade deles. Quando eles colocavam sua fé e confiança somente em Deus, Deus operou milagres de maneira grandiosa, de várias maneiras. Olha, é lindo conseguir ver como os exércitos venciam batalhas quando parecia ser impossível. Domingo pela manhã, o Doni pregou sobre os homens valentes de Davi, matando 500 e 600 pessoas de uma vez só. Não tem como fazer isso, a não ser que Deus venha te ajudar. Senhores, eu não acho que acreditamos que Deus pode fazer coisas grandes o bastante. É verdade. Eu acho que não. Eu acho que temos que acreditar nele por coisas grandes como nunca vimos antes. Coisas poderosas. E acho que alegra o coração de Deus quando, pela fé, nós acreditamos em coisas grandiosas. Eu creio. Se não fizermos, a culpa não é de Deus, mas nossa, pois Ele é um Deus grandioso e de milagres. Você pode dizer, eu temo estar errado. Eu prefiro estar errado demonstrando fé do que certo demonstrando dúvida. Isso é bom. Você sempre disse que preferia cair para frente do que cair para isso aí. trás. Eu acho que é um pensamento adequado. Ontem à noite, enquanto estávamos gravando, já terá passado um mês ou mais, eu estava orando e o Senhor, eu creio que estava falando ao meu coração, falando em particular sobre a nação e a igreja. Estamos caminhando rendidos e não em vitória. Estamos vendo as coisas ao redor, estamos quase sem palavras, estamos orando pela comunidade política correta, relutantes em falar contra o pecado. Nós estamos permitindo ao inimigo uma grande fortaleza nessa nação. E a igreja precisa ser a igreja e falar. Você mencionou os profetas. Os profetas eram pregadores da justiça. Não é que estamos pregando com uma voz condenatória, mas devemos pregar a verdade em amor. Mas às vezes temos que repreender também. Pois se não repreendermos, e eu escutei, e eu não vou mencionar o nome do ministro, mas eu escutei muitas horas do seu ensino nas últimas semanas, e eu não ouvi ele mencionar a cruz em nenhum momento. Ele usou o termo Deus, na maioria das vezes, genericamente, e ocasionalmente Jesus Cristo, mas não havia unção. E tudo que este indivíduo estava discutindo era sobre como uma pessoa poderia se sentir bem diariamente e fazer isso e aquilo e ter uma mentalidade, mas não havia convicção ou ênfase do pecado em caminhar errado e o arrependimento, a cruz, o sangue. E eu pensei comigo mesmo, esse é um dos ministros mais conhecidos do país e reverenciado por muitos como sendo o Papa da Igreja Protestante. É isso que ele já foi chamado antes. E eu penso que se é isso o que é o mundo ou a igreja... Perdão, John, ele foi chamado de quê? O Papa dos Protestantes. Foi uma crítica dita por aqueles que estão do lado oposto dele, pois a sua voz tem sido muito conhecida
na televisão, e quando acontecem algumas coisas, eles o colocam na televisão e em alguns programas. Ele não tem um programa de televisão, mas ele é muito conhecido no YouTube, se você procurar os seus cultos. E ele escreveu uns livros bem populares, e ele ainda é bem popular. Quero dizer, a igreja está caminhando rendida. Eu creio que o Senhor falou isso ao meu coração. Nós permitimos que o inimigo tenha liberdade para fazer o que ele quiser, quando ele quiser. Nós não estamos exercendo a autoridade espiritual que o Senhor falou, que a Bíblia nos deu para ligarmos estas coisas na terra que serão ligadas no céu. Esses ataques contra a sociedade, e até mesmo agora temos os benefícios. No mês passado, enquanto gravamos isso, é o que acabou de acontecer, o concurso de beleza para Miss Nevada foi vencido por um homem. E se este indivíduo agora se qualifica Isso para era para ir mulheres? para o concurso de Miss dos Estados Unidos, ele irá para o concurso de Miss Universo. Então a mulher mais bonita do estado de Nevada é um homem. E se este indivíduo vencer nos Estados Unidos, a pessoa mais bonita dos Estados Unidos, ou mulher, está tudo misturado, irmão Swagger. Deus não está feliz com isso. E mesmo assim, se criticarmos algo, nós somos maus. Mas não estamos criticando a pessoa, nós queremos que elas se arrependam. Olha, se eu fosse ele, não ia considerar uma honra, não. Bom, a questão é que eles estão promovendo isso. E os jurados que permitiram esse indivíduo competir, obviamente eles não se preocupam com o bem-estar das mulheres. E para o qual o concurso foi criado? Isso é uma questão transgênero? Sim, mas esse indivíduo é um homem. Foi confirmado Misericórdia. isso. Deus nos ajude. E nós temos atletas que podem competir enquanto gravamos isso. Talvez esteja acontecendo até mesmo agora nas Olimpíadas, onde nós vemos homens competindo em esportes femininos, como mulheres no levantamento de peso. E é claro, as mulheres estão muito chateadas. Pois é claro que esse indivíduo que fala que a mulher é um homem e é muito mais forte. Certo. E estamos de cabeça para baixo. Meu ponto é que não ouço a voz da igreja falando sobre Mas isso. quando você abandona Deus e a sua palavra, vai acontecer como estamos dizendo agora. É um absurdo que chega a ser ridículo. Isso é perversão. Isso, é perversão perversão. mesmo. Perversão. Eles estão pervertendo. Eu ouvi na televisão que até mesmo entre os militares Sim. estão Os generais. pagando, incentivando a mudança de gênero e estão pagando o custo da cirurgia. Eles se livraram da maioria dos generais conservadores. Que são opostos a isso. Realmente é uma Os tragédia. nossos impostos estão pagando É isso. isso aí. Os nossos Sim. impostos estão É uma pagando das isso. piores coisas em meio a isso tudo. O nosso tempo acabou. Obrigado por nos assistir e não perca o próximo programa. Nós te amamos e Deus te abençoe.